Boa noite, Curitiba! Aí, esse é uma boa noite curitibana. Boa noite você que está em casa, ou bom dia. O programa O Clamor da Meia-Noite passa em diversos horários. Esse é um programa novo, na Novo Tempo, mas ele tem várias séries. Essa série é a série? Aí, a série Armagedon. Aliás, é a segunda temporada da série Armagedon. E quem sabe você está assistindo pela primeira vez, ou você que já vem assistindo desde o primeiro programa. E eu tenho dito assim, que o programa de profecia ele tem uma característica, né? Porque a gente tem que ir avançando, mas avançando pouco. Você tem que recordar e recorda e vai. Pessoas que estão começando a assistir e tal, e é assim que a gente tem feito. Mas a cada noite vai se revelando mais da profecia. E nós estamos agora no último ou em um dos últimos dias onde as profecias que nós estamos estudando se referem a dias passados. Ainda hoje, nós estamos no passado. E quando a gente estuda uma profecia que já aconteceu, ela é uma constatação, né? É uma constatação daquilo que já foi. E por que é importante a gente estudar aquilo que já aconteceu? É porque nos dá certeza daquilo que a gente vai estudar para frente. Você vê que cada vez tem um gráfico diferente, mas eu gosto dos gráficos, porque eles ajudam a gente a visualizar o tempo. E agora hoje nós vamos organizar essa história toda que a gente estudou até aqui de um jeito muito bacana. E a gente pega detalhes tanto de Daniel, aqui dos pés da estátua, como do Apocalipse. A gente pega todas as coisas misturadas. Agora veja, ou melhor, tanto do Daniel 7 quanto do Daniel 2. E também do Apocalipse, porque o Apocalipse agora começa a mostrar para a gente daqui para frente. E o que acontece agora daí em diante? O Apocalipse diz, a mulher ganhou 2 asas e fugiu para onde? Para o deserto. E o que acontece daí em diante? Agora nós vemos a profecia seguindo. 3 chifres dela foram quebrados, apareceu um chifre pequeno no lugar. Esse chifre pequeno a gente vai colocar aqui embaixo. E o Apocalipse mostra para a gente um outro animal, um animal diferente surgindo na história, dali em diante. Ou seja, depois que Roma, o Império Romano, se divide, depois de um tempo aparece um outro poder, um poder diferente, que é representado por esse. Que animal é esse? Ele não é um leopardo, né? Ele tem patas de urso, corpo de leopardo, boca de leão. Uau! Por isso que a Bíblia chama ele de uma besta fera, um animal diferente. Mas ele é, na verdade, um outro poder que lidera em seguida a Roma. E a gente vai constatar, porque tudo isso também está na história. A pergunta é a seguinte: será que esse poder é um novo império mundial? Sim ou não? Não? Será que ele vou perguntar de novo, será que ele é um novo império mundial? Sim ou não? Por que você está dizendo isso? Você está falando tudo embolado aí, mas eu estou entendendo. É porque a profecia de Daniel dizia que eles iam tentar ter um império mundial e não aconteceria nunca mais. Então como é que pode ter um império mundial? E vocês estão certíssimos. Não tem um novo império mundial, mas ele é um poder importante e que se destaca. Quem é esse poder? Que é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7 e a besta que surge do mar de Apocalipse capítulo 13. Um poder político, um novo poder político. A gente vê, já sabe que besta é um poder, um animal diferente, um reino, um poder reinante. Daniel 7:8 diz assim: estando eu a observar os chifres daquele animal terrível, eis que entre eles subiu um pequeno. Qual é a localização geográfica? Entre eles. E o que era entre eles lá? O que eram aqueles chifres? Eram aqueles países que surgiram, os 10 reinos da Europa. A Europa dividida, quando Roma quebrou o império, e vieram os 10 países principais da Europa. Esses eram os chifres, que eram os dedos da estátua também. E diz que esse poderio sairia do meio deles.
entre eles, a localização geográfica ali do meio da Europa. Em que época? Em que tempo ele surgiria? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro. Então, ele já diz para a gente quando surgiria esse poder, que seria depois daqueles 10 reinos. Os 10 reinos viriam primeiro e depois surgiria ele. Então, em que época seria? Depois de 476, que foi quando o Império Romano Ocidental deixou de existir. Aí a gente já sabe que é depois de 476. Qual era o tamanho dele? O que o texto bíblico fala? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Qual é o tamanho dele? Ele era pequeno. Ele tinha uma pequena extensão territorial. Porque se ele é um reino, ele tem território. E ele é um reino de uma pequena extensão territorial. Como ele inicia, como ele começa, como aparece esse reino? Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Ele surge como? Abatendo a 3 reis. Dos 10, ele abate 3 e surge no lugar. 3 chifres se quebram e esse chifre pequeno surge no lugar. Ele destrói 3 reinos e aí aparece. Seria um império mundial igual aos anteriores, sim ou não? A gente já perguntou isso, né? Mas olha o que diz aqui. Os 10 chifres, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo rei, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então ele não é igual, não é um império mundial, ele é diferente. Mas se ele não é um império mundial, mas ele é um reino, o que ele é então? Estranho, não é? Mas diz aí que ele seria diferente. Ora, como nós estamos estudando uma profecia que já aconteceu, a gente vai constatar na história o que é isso. E a Bíblia, a gente fica muito com aquela coisa assim, porque a besta do Apocalipse, a besta... Isso aqui é o quê? É Deus dizendo, olha, esses animais representam poderios religiosos, políticos, e o relacionamento deles com Deus, com o povo de Deus, com o remanescente. Então vamos olhar e ver o que aconteceu na história. Ele não seria um império, por isso ele seria diferente. De natureza diferente, que reino surgiu? Qual foi o reino que surgiu? Que foi na Europa, entre as 10 tribos bárbaras, ou os 10 primeiros reinos, aparentemente pequeno, e que destruiu 3 reinos ao surgir, e que era diferente, porque ele não era um reino só político, ele era político, religioso também. Antes de a gente entender, eu vou começar a apresentar mais algumas características. Está me acompanhando? Está difícil, não? Não, né? Então vamos lá. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Como é que a gente traduz isso? Insolência, a palavra do hebraico significa arrogância. Então ele falava com arrogância. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E você lembra como é que Satanás trabalha? Quais são os 2 tipos de artimanha que ele usa? Violência e outro? Engano. Mistura de erro com verdade. Vamos falar os 2 de novo? Para você não esquecer. Satanás sempre age através de pessoas, por isso de reis também, porque os reis são pessoas, dirigentes são pessoas, então ele age através de pessoas, e Deus também age através de pessoas, por isso o grande conflito entre o bem e o mal acontece dentro do meu coração e do seu coração. É você quem permite Deus ou ele trabalhar, e se você não se decidir por um e por outro, você já está decidido, porque a gente nasce nessa terra como pecador, a gente já nasce do lado do inimigo, a gente tem que decidir ir para o lado de Deus, e Deus não obriga. Então, e qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Não lembro, vamos para frente. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia.
blasfêmias. 42 meses. De vez em quando aparece um negócio de tempo, não aparece? Vou mostrar daqui a pouco outro para você. Se dizer igual a Deus ou ao Filho de Deus é blasfemar. Reivindicar poder para perdoar pecados é blasfemar. Eu estou me dizendo igual a Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Você está vendo o texto de Daniel, depois do Apocalipse, eles são paralelos, eles vão falando da mesma coisa, é o mesmo poder. Então, esse poder iria perseguir os santos. Quem são os santos mesmo? Você está acordado ou não? Quem são os santos? O remanescente. Esses são os santos. Em todos os tempos. Hoje Deus tem o remanescente dele. Em cada religião Deus tem o remanescente dele. Ele tem dentro da igreja adventista um monte de gente e tem aquele remanescente que é o fiel dele. Ele tem na católica um monte de gente, mas tem aquele fiel que é o povo dele. Ele tem em qualquer igreja, na batista, aquele monte de gente, mas o fiel que é o povo dele. Deus tem o fiel dele. Independente dessas religiões, de qualquer uma delas, Deus tem o fiel dele dentro de cada uma delas. E esse fiel de Deus é fiel a Deus e à palavra de Deus. É isso que faz a diferença. Acontece que esse poder magoaria, pelejaria, guerraria contra os santos de Deus. Só uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar: deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha a extensão desse poder, um poder pequenininho territorialmente, mas com uma extensão de poder mundial, global, um alcance territorial global. Perseguiria então o remanescente, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então aí está dizendo que lá no passado, esse poder que surgiria, mudaria também os tempos e mudaria a lei de Deus. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. Olha outro tempo aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. É o mesmo período. 42 meses, 1260 dias. Que tempo é esse? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! Diferente. 42 meses. O que será que é tudo isso aí, hein? A perseguição duraria quanto tempo? 42 meses, ou 1260 dias, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Primeira coisa que a gente já sabe é que tudo isso aí quer dizer a mesma coisa. Mas como é que nós vamos achar o significado disso? Como é que a gente vai entender isso aí? Primeiro, que o mês religioso judaico tem 30 dias. Certo? Então isso quer dizer que 42 meses dá quantos dias? Opa, já começamos a encontrar uma coisa em comum. Dá 1260 dias. O ano judaico tem quanto? Então é isso. Agora veja. 1 tempo é igual a 1 ano. Aquela última informação está errada, hein? O ano judaico não tem 1260 dias, tá? Mas sim, 42 meses tem, ali está errado. 42 meses tem 1260 dias. Agora vamos lá. Chegamos agora, voltei um monte. 1 tempo, no pensamento judaico, é igual a 1 ano. Isso foi escrito por Daniel, e Daniel conhecia o pensamento judaico, ele era judeu. 2 tempos é quanto? E meio tempo? Vocês são muito sabidos, olha aí. Isso quer dizer que 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo dá quanto? 1260 dias. Existe um princípio profético na Bíblia que é chamado o princípio de ano. O que isso quer dizer? Que em termos de profecia, quando a gente estuda profecia, a gente tem que calcular um dia igual a
um ano. Interessante esse negócio, hein? Um dia igual a um ano. Aonde está a base disso? Olha esses dois textos, tem duas profecias. Primeiro, segundo o número dos dias que espiastes a terra. O povo foi espiar a terra, e Deus mandou os espias, e eles foram e voltaram desanimados. Só Josué e Caleb que voltaram animados. Deus vai nos ajudar a vencer. E os outros disseram, aqueles homens são muito grandes e nós não vamos conseguir nunca e tal. Porque era a realidade. Os outros, o Josué e o Caleb, eram pessoas de fé em Deus. Mas Deus olhou para aquele relatório e falou, eu mandei vocês espiarem, eu estou levando vocês no deserto, e agora chegou a hora de vocês conquistarem a terra prometida. Então vai ser o seguinte, segundo o número dos dias que vocês foram espiar a terra, vocês ficaram 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então o povo dali em diante passou, eles foram, espiaram a terra, e depois disso levaram 40 anos para chegar lá, porque Deus fez uma profecia. Vocês ficaram 40 dias espiando, e voltaram e disseram, Deus não pode nos ajudar a entrar, então vocês vão ficar 40 anos vagando no deserto. E aí foi um dia por um ano. Mas tem também Ezequiel 4:7, 40 dias te dei, Deus diz, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. De novo, cada dia por um ano. E tem um imenso pesquisador da Bíblia, uma pessoa muito consagrada, que descobriu isso aqui muito tempo atrás. Sabe o nome dele? Isaac Newton. Você sabia que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Sabia disso? Pois isso é registro histórico. Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre história. E eu tenho em casa um livrinho dele, um dos, não é? Que é esse Apocalipse de São João, por Isaac Newton. Eu tenho lá uma cópia dele, onde ele diz, nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. Ele segue o princípio de ano. Não foi ele que inventou isso, já estava na Bíblia, mas eu gosto de citar porque uma pessoa da ciência, inteligente, reconheceu na Bíblia o princípio de ano, principalmente em Daniel. Por isso, 1260 dias são 1260 anos. Então a gente já sabe que esse poder duraria 1260 anos. Por isso você encontra aqui embaixo os 1260 anos. Mas chegou a hora da gente trocar de gráfico. Já cansei daquele gráfico. E agora nós vamos para a história da igreja, porque se a perseguição desse poder contra a igreja aconteceu depois que Jesus morreu e foi levado para o céu, depois que o Império Romano se dividiu, depois que os 10 reinos acabaram, ou quando eles estavam acabando, então eu tenho que olhar a história da igreja, porque a igreja cristã surgiu aí. E se na profecia diz que os santos seriam perseguidos naquela época, eu vou encontrar exatamente aí esse poderio atuando. E a gente começa lá embaixo com a cruz de Jesus no ano 31 da nossa era. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, foi coroado, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e o povo começou a proclamar o Evangelho com poder. Sabe, eu fico assim emocionado de ver. Como que pode a religião de alguém que era um profeta e que se dizia Deus, quem segue um louco que se diz Deus? E é o que eu tenho dito para vocês, ou Jesus era Deus ou ele era um maluco. Mas quem seguiria um maluco? E o pior, depois que esse maluco morre, feito um ladrão no meio de 3 cruzes, como que esse negócio ia crescer do jeito que cresceu? Se ele não fosse Deus de fato. É porque o poder de Deus desceu sobre os discípulos que seguiram Jesus, e eles começaram a pregar com o mesmo poder de Jesus, e Jesus ressuscitou, e foi visto várias vezes, por isso o cristianismo tomou poder, por isso ele se alastrou. E essa primeira fase da igreja foi uma fase maravilhosa. As pessoas eram pessoas puras, o evangelho crescia, elas eram perseguidas, mas quanto mais elas eram perseguidas, mais crescia o evangelho e mais gente vinha para a igreja. Uma loucura. Alguém pregar o evangelho para você dizer, esse Jesus que morreu, ele é Deus, ele veio para salvar os nossos pecados, vem seguir o cristianismo. E essas pessoas largavam tudo,
vendiam tudo para pregar o evangelho, e muitas delas eram mortas. Nessa época, os bispos começaram a ser instituídos na igreja cristã. Isso é a história de qual igreja mesmo? Cristã. A gente já viu um pedaço disso outro dia. Nós estamos revendo hoje para encaixar as coisas. Essa é a história da igreja? Você é cristão? Então essa é a história de quem? Nossa, eu perguntei você, não falei vocês. Essa é a história de quem? Minha, é a minha história. Essa é a minha história, a história da minha igreja, da igreja cristã. Os bispos foram instituídos na igreja cristã, os discípulos começaram a morrer, porque o tempo foi passando, não tinha templos naquela época, e Roma perseguia os cristãos o tempo todo, a igreja era perseguida por Roma. Por isso essa primeira fase da igreja, a gente chama de igreja pura. Ela foi do ano 31 até o ano 100, que foi quando os discípulos, os últimos, estavam morrendo. Logo em seguida, a essa fase veio a fase da igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313, porque no começo ela era perseguida, mas não tanto. A perseguição começou a aumentar muito mais. Veio uma terceira perseguição imperial. Roma imperial, que ainda estava em pé, perseguia o povo e matava o povo. Os pobres eram ricos, eles eram ricos na fé, mas eram pobres no dinheiro. Tinha muitos mártires, como o bispo Policarpo, que foi martirizado agradecendo a Deus pelo privilégio de ser um mártir e de sofrer as mesmas aflições que Jesus. Essa igreja perseguida foi do ano 100 até o ano 313 da nossa era. E em 313 começou a haver mudanças drásticas dentro do cristianismo, dentro da igreja cristã, dentro da nossa igreja. Dentro da nossa raiz começou a ter mudanças drásticas. Constantino, em 311, assumiu como imperador, 2 anos antes do 313, porque foi ele a mola para fazer as coisas mudarem dentro do cristianismo. Constantino era um pagão, adorador do Deus Sol, mas Constantino viu o paganismo diminuindo e o cristianismo crescendo. Ele diz assim: uau, o cristianismo é a religião do futuro, eu vou investir no cristianismo. E ele entrou para a história como o primeiro imperador a se declarar cristão em 28 de outubro de 312, depois de ter trucidado com o sogro dele, chamado Maximiano. Ou seja, ele matou o sogro, ele se declarou antes servo protegido do Deus Sol invicto, e agora ele se declarou cristão. E ele, visionário, político, começou a sonhar que ele poderia usar a igreja como um instrumento dentro do império. As pessoas têm fé, elas fazem tudo pela fé. Se você não pode com eles, junte-se a eles. Olha, quem sabe foi até ele que inventou essa frase. Não sei não. Porque isso se encaixa muito bem no Constantino. E foi o que ele fez. Ele declarou o cristianismo a religião oficial do Estado, e ele se declarou cristão, e todos os cristãos falaram: amém, graças a Deus, agora nós temos um imperador cristão, a Dilma se batizou, que coisa maravilhosa. Era assim. O efeito era como se o imperador tivesse convertido, e agora ele mudou os caminhos dele, e ele vestiu uma pele de cordeiro, mas ele por dentro não tinha se convertido coisa nenhuma. Ele corrompeu os bispos e os líderes da igreja e começou a inserir costumes que não tinha dentro da igreja apostólica e que você não vê Jesus fazendo. Mas essa é a nossa história. Foi isso que aconteceu na história da nossa igreja, e eu sempre digo para vocês, eu fico envergonhado de saber disso. Envergonhado, mas não, eu vou dizer, sabe quando alguém diz assim: que pecado terrível que ele cometeu, mas como é que pode? E a Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Então não posso olhar para o passado e dizer assim: mas como aqueles líderes religiosos fizeram isso? Porque eu estou aqui para viver nessa época, e Deus está me falando: você vai se deixar corromper também? Porque o poder corrompe. Toda vez que a igreja, que a religião se une com política, não dá certo. Não dá certo. Não é o desejo de Deus. A igreja se corrompe por causa do poder.
o poder humano, mundano. Naquela época, eles começaram a inserir dentro da igreja a oração pelos mortos, e aí está a data. Eles começaram a fazer o sinal da cruz, a cruz começou a ser um símbolo para tomar um lugar que não era um lugar devido. A pessoa que recebe a honra é Jesus, não a cruz. Queima de velas também não existia dentro do cristianismo, começou a acontecer. O uso de imagens de escultura para representar pessoas mortas, pessoas boas, pessoas fiéis, imagens para representar Deus e para representar Jesus, também não tinha antes, e não tinha como ter, porque os primeiros cristãos eram judeus, e os judeus guardam, até hoje eles pregam os 10 mandamentos, e o segundo mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Então não tinha isso dentro do cristianismo, e as roupas diferentes para o clero também foram instituídos naquela época, uma diferenciação entre o clero e as pessoas comuns. Quem era o povo de Deus nessa época? Era o povo remanescente. Quem é o remanescente mesmo? É o povo fiel de Deus que está dentro da religião. É o povo fiel de Deus que está dentro ali. É por isso que Jesus diz assim, eles passaram no meio da plantação e tinha o joio no meio do trigo. Os discípulos, vamos arrancar esse joio. E Jesus diz, não, porque se você arrancar o joio, vai sair também o trigo. Espera o dia da colheita. Jesus contou essa parábola. O dia da colheita é a volta de Jesus. Lá ele vai separar o joio do trigo. Até lá, e aqui eu tenho um recado para você que vive se decepcionando com gente dentro da igreja, sabe? Para você que vive dizendo, porque eu fui para a igreja, eu fui, mas depois eu saí porque eu me decepcionei com as pessoas, porque eu esperava que tivesse pessoas cristãs lá dentro, eu esperava, você esperava o quê? Deus não está chamando você para ser servido, você está no lugar errado. A igreja não é um lugar para você vir, para ficar assim, me abrace todo mundo, sorria todo mundo para mim, todo mundo é santo e eu quero que todo mundo me atenda e me. Deus está chamando você para servir o outro. A igreja não é um berçário, não é um transatlântico, não é uma viagem festiva, é um navio de guerra. Você está sendo chamado para ser soldado, está confundindo as coisas. Para de ficar se magoando e tal, eu esperava, não espera, faz. Entende? Porque você vai encontrar, assim, dentro de qualquer igreja cristã, gente que para ser ruim tem que melhorar muito ainda. Você vai encontrar, está misturado lá. Está misturado, e tem gente muito, muito boa, e tem gente que a gente não sabe se é ruim ou se é boa. Aliás, em alguns momentos, nem eu sei se eu sou bom ou se eu sou ruim. Porque o pecado, ele é terrível dentro da gente. E eu vivo clamando a Deus e pedindo, Deus, por misericórdia, não deixa aparecer a miséria do pecador que eu sou. Pega e coloca o caráter de Cristo em mim, Pai, muda, porque muitas vezes, Pai, eu quero fazer o certo e eu faço o errado. Eu estou esperando o Senhor me mudar, Pai, mas eu estou esperando com atitude, eu quero que o Senhor me mude. Então, dentro da igreja tem o remanescente fiel de Deus, mas tem também gente ruim, também tem gente mais ou menos, e tem gente que engana, porque o inimigo trabalha pelo engano. Na história da igreja, essa terceira fase da igreja foi a da igreja corrompida, mas essa ainda não foi a pior fase de todas, porque depois disso veio mais. Nessa época, a igreja não tinha líder oficial. Foi mudada a capital do Império de Roma para Constantinopla, a atenção ficou em Constantinopla, Roma ficou sozinho, o bispo de Roma ganhou mais poder. E começou a ter uma disputa entre os bispos de Roma e Constantinopla. Isso é a história da nossa igreja, a história do cristianismo. E começou a ter uma disputa entre os dois. E isso quem resolveu foi o imperador Justiniano, que em 533 fez uma carta afirmando que o bispo de Roma, a partir dali, seria o cabeça de todas as santas igrejas. E cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Justiniano em que ano? 533. Mas o bispo de Roma ainda estava amarrado, ele não tinha como assumir o poder todo, porque tinha 3 reinos, daqueles reinos bárbaros, atrapalhando. Os 3 eram hereges, e eles não cediam ainda à igreja.
Eles não concordavam com aquilo. Eram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Um nome bonito para você colocar no seu filho, ostrogodo. O que é que você acha? Eu gosto de pegar esses nomes diferentes, né? Quem sabe eu convenço meu filho de botar no neto quando ele nascer. Não põe nem no cachorro. O cachorro não chama mais Lulu. Meu filho tem um cachorro que chama... não vou nem dizer, porque vai ter alguém aqui com o nome do cachorro. Não vou falar. É nome de gente que ele pôs. Não posso nem dizer o nome. 534, 493, esses impérios saíram. Mas faltava ainda os ostrogodos. E, finalmente, os ostrogodos que dominavam Roma e que estavam atrapalhando para que o bispo de Roma fosse soberano, em 538, Justiniano, junto com o poder da igreja, foi lá e derrotou os hereges ostrogodos. Agora sim, o Papa tinha a supremacia. E a supremacia do Papa começou lá em 538. A gente vai na profecia e diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino de Roma imperial. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Agora que nós vamos ver a coisa começando a se mostrar, e a gente vendo o que a história mostra para nós. O que Deus diz? Deus desenhou a história e diz assim: olha, vai acontecer assim, assim, vai ser assim dentro do cristianismo. Você que é cristão tem que saber disso. A partir do ano 538 começa a supremacia papal, durante 1260 anos, que é o que a profecia diz. Por isso, essa supremacia acabaria em que ano mesmo? 1798. E o que aconteceu durante esse tempo? No século VIII, Pepino o Breve, que era o imperador, doou para a igreja territórios no centro e norte da Itália, e eles se tornaram os estados pontifícios. A partir daí, a igreja começou a ser também um país. E você pode ver que até hoje, quando o Papa recebe a tiara dele papal, ele também é coroado o quê? Rei de Roma. Entende? Acontece até hoje. Então, ele é um poder religioso, mas é também um poder político, porque eles receberam esses territórios. Eles são considerados um país. E, aliás, eles têm agora uma embaixada nos Estados Unidos. O Vaticano tem uma embaixada do Vaticano nos Estados Unidos há pouco tempo. Ele se torna rei e tem um poder agora político-religioso. Só que a partir dali, a igreja cristã mergulha no absurdo. E a igreja cristã começa a perseguir o remanescente, os fiéis que estão dentro dela. A igreja colocou tanta tradição, misturou tanta coisa que não está dentro da Bíblia, as pessoas não podiam questionar, elas eram perseguidas, elas eram mortas, e aqui começou um tempo terrível, que foi a Idade das Trevas. A Bíblia foi proibida, foi-lhe dado, a profecia diz, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Essa foi a extensão da perseguição que começou a haver da igreja com o remanescente, aqueles que não declaravam que eles queriam ou concordavam com as tradições que eram pregadas. Nessa época, o sábado foi mudado para o domingo. E nós vamos ainda ver ali para frente declarações da igreja dizendo: olha, a igreja, com a sua autoridade, mudou o sábado para o domingo. Não tem uma explicação bíblica, foi a autoridade da igreja. Mas olha o que diz a profecia: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Em mudar os tempos e a lei. Aqui eu coloquei, não sei se dá para você enxergar, mas aqui da esquerda está a lei de Deus e do lado de cá está o catecismo. Mandamento 1, e os mandamentos, eu tenho lá uma Bíblia Ave Maria em casa. Ela está igualzinho ali, ó, a lei de Deus, está igualzinho. É uma Bíblia católica. 1, não terás outros deuses de mim. 1, no catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Na Bíblia, não farás para ti imagens de escultura. No catecismo, não tomar o seu santo nome em vão. Por que está não tomar o seu santo nome em vão? Porque lá é não fazer imagem de escultura. O 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, na Bíblia.
E aqui guardar domingos e festas. O quarto, na lei de Deus, lembra-te do dia do sábado. Aqui, honrar pai e mãe. O quinto lá, honrar o pai e mãe. Do lado de cá, não matarás. No sexto, não matarás. O sexto aqui, não pecar contra a castidade. Sétimo lá, não adulterarás. Aqui, não furtarás. Lá, não furtarás. Aqui, não levantar falso testemunho. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher e tal. E aqui, não cobiçar as coisas alheias. Como o segundo mandamento foi tirado, o 10º foi dividido em 2. Que é não cobiçar, que está dividido em 2 partes. Então, aqui vem se mostrando para nós. E o que isso quer dizer? Quer dizer quer dizer que Deus diz assim, olha, a história vai ser assim. E o que Deus falou como seria na história, aconteceu. E essa história é a história, eu gosto de firmar isso, sabe? Porque, como eu disse para você, eu estou falando com o maior respeito do mundo, com o maior amor, mas eu estou falando aquilo que eu preciso falar do que está na Bíblia. Você está vendo, eu estou mostrando para você. Então, o que eu quero dizer para você, não fica olhando para isso aqui dizendo assim, essa é a igreja católica, essa é a igreja cristã. Nessa época não tinha igreja batista, presbiteriana, metodista, não tinha adventista. Era tudo a mesma igreja. É o passado da igreja católica? Mas é o meu passado também, é o seu passado também, é o nosso passado. Foi o que aconteceu na história do cristianismo. Aconteceu, nessa época era uma igreja só, estava todo mundo ali. O purgatório também foi introduzido nessa época. Não existe nem purgatório na Bíblia, nem a palavra purgatório. O inferno na Bíblia foi introduzido aí, porque o inferno também, eu não posso demorar nisso, mas é uma outra história dentro da Bíblia. O inferno como um lugar de tormento onde as pessoas ficam queimando ali pela eternidade. A todo aquele, Apocalipse 22, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Isso está falando deste livro, o Apocalipse, mas está falando deste livro também, a Bíblia, certo? Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Tem aqui, nisso aqui, uma advertência para qualquer um que acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia. E eu vou dizer para você que tem outras religiões que dizem que a Bíblia precisa de um outro livro para ser explicado. Você entende? Qualquer pessoa que diz, a Bíblia precisa de um outro livro. E tem outras religiões que têm uma Bíblia diferente da Bíblia. E tem muita gente que acha assim, não, a Bíblia evangélica é uma coisa e a católica é outra. Não é. É igual, é a mesma coisa. Mas tem, pelo menos uma religião que tem uma outra Bíblia diferente da Bíblia de todo mundo. Diferente. E aí as pessoas querem usar essa Bíblia para falar com você. Ora, para pregar tem que pregar com a Bíblia, porque se alguém acrescentar alguma coisa, vai sofrer os flagelos desse livro, e se tirar também. Não tem que pôr nem que tirar, e a Bíblia tem que ser explicada por ela mesma, não precisa de nenhum profeta, nenhuma profetisa, não precisa de ninguém para explicar a Bíblia. A Bíblia se explica por ela mesma. Você entende? Não tem que ter explicação de mais ninguém para a gente entender a Bíblia. Nessa época também, foi incluído dentro da igreja o fato de seres humanos se tornarem vigários de Cristo, ou representantes de Cristo. Representante, aquele que está no lugar de Cristo. E por isso ouvirem confissões de pecado. E a profecia diz, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Blasfêmia, o querer se fazer como Deus, o querer se fazer igual ao Filho de Deus, o querer perdoar pecados. Quem sou eu, um ser humano, para perdoar pecados? E a Inquisição que mergulhou no absurdo dos absurdos nessa época. Quem era o povo de Deus nessa época? O remanescente. Deus tinha o povo dele nessa época? Tinha. Assim como Deus tem hoje, independente da sua religião,
Deus tem o povo dele. E eu quero ler aqui na Bíblia, João capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia, em João capítulo 10. Vamos abrir a palavra de Deus. Aqui tem um monte de texto da palavra, mas eu gosto de pegar ela também. 10, verso 1. Achou? Verso 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta do aprisco, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Pergunta para vocês, presta atenção. Você estava ouvindo eu ler a Bíblia, hein? Você leu aí, acompanhou também. Você aí também. Diante desse texto, todos nós que estamos aqui somos ovelhas do bom pastor? Sim ou não? Sim. Todos nós que estamos aqui somos ovelhas do bom pastor? Sim ou não? Sim. Não. Não. Vou perguntar de novo. Todos nós, segundo esse texto, todos nós estamos aqui, somos ovelhas do bom pastor? Sim ou não? Mas por que você mudou só porque eu falei? Se eu tenho falado para você, não fica escutando o que o pastor fala, não acredita no que eu falo. Pode ser que eu esteja só dissuadindo você, é ou não é? Pode ser. Eu sempre digo para você, não acredita no que eu falo, vai na Bíblia. Vai ler. Você vai embora daqui, pega Daniel 2, Daniel 7, pega Apocalipse 13 e vai ler. Compara. E eu estou vendo gente escrevendo. Eu sei que lá em casa tem gente tomando nota também. Vai confirmar. Eu quero ver se aquele camarada falou a verdade. Eu quero ver. Vai ver por você mesmo. O Espírito de Deus vai iluminar a sua cabeça. Vou perguntar de novo. Segundo o que está dito nesse texto, todos nós somos ovelhas do bom pastor, sim ou não? Sim. Não, não somos. Eu vou explicar para vocês agora. Olha aqui, ó. Ele está dizendo, aquele que entra pela porta do aprisco, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta do aprisco. Vamos lá. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem são as ovelhas? Nós. E o que é o aprisco? A igreja, certo? A igreja que é onde o aprisco onde guarda as ovelhas. Aí está dizendo, para o bom pastor, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Quantas ovelhas ouvem a voz? Todas elas. Está dizendo aqui, as ovelhas ouvem a voz. Todas ouvem. Todas. Até aqui você está certíssimo, porque todas escutam a voz do bom pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Então tem uma diferença entre as ovelhas porque todas ouvem, mas só as ovelhas dele reconhecem a voz. Elas não só reconhecem a voz, mas elas o seguem. Elas vão atrás dele. Olha o que diz aqui. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aqui está a diferença. A diferença é que tem um monte de gente ouvindo Bíblia. Tem um monte de gente, e eu sei o que passa na tua cabeça, eu já falei isso nesse programa, passa assim, mas gente do céu, é muita coisa, não é possível que só eles estão certos. Só eles estão certos. Todo mundo está errado. Só o Noé que está certo, construiu um barco no meio da grama. Nunca choveu. Todo mundo está errado e esse maluco está certo. Construiu um barco num lugar onde nunca choveu. Dá para você entender que na Bíblia, na palavra de Deus, o povo de Deus é um remanescente, é um pingo de gente, não é a maioria. Na Bíblia, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Na Bíblia, a voz do povo dizia assim, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, quando Jesus estava sendo julgado. Só tinha um pingo de gente chorando e clamando para Deus salvar Jesus da cruz. Era um pingo de gente. E estavam assustados. Mas Deus estava com eles.
É isso que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu estou clamando, eu estou dizendo para você, por misericórdia, pelo menos faz o seguinte, não fica com raiva de mim, primeira coisa, por causa de eu dizer aqui para você o que a Bíblia fala. Segundo, vai ver se está certo mesmo, e se não tiver, você vem me falar, por favor, para eu não viver enganado. Vem me avisar. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é, espera para ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque o que Deus fez aqui até agora foi dizer assim, vou mostrar para você o que vai acontecer na história. E a gente acabou de ver o que aconteceu na história do cristianismo. Na história da igreja cristã. Na nossa história. É isso que a gente acabou de ver. Deus olhou e falou assim, olha, vai ter aqui o império, vai ter Babilônia, vai ter Medopérsia, Grécia, o tempo todo Satanás tentando perseguir o povo de Deus, tem o povo de Deus, mas dentro dele tem um remanescente, fielzinho a mim. Fica olhando para isso, presta atenção, porque depois disso, de dentro da própria igreja cristã, vai surgir um poder ali, que vai acabar perseguindo o próprio remanescente de Deus. Olha só. Eu tenho que terminar. Aí diz o seguinte: haveria uma ferida mortal. Ele receberia uma ferida mortal. E quando a gente vai para a história, a gente vê que a supremacia do Papa ela foi diminuindo. Até, porque veio o Renascimento, veio a Idade da Razão, veio o Iluminismo. E aí, em 1798, o francês lá, o Napoleão Bonaparte, manda o general Berthier prender o Papa Pio VI. E ele vai preso. Ou seja, ali tinha acabado tudo. E sabe, nessa época, a igreja cristã pregou muito contra o cristianismo. Muito mesmo. E hoje tem muita gente que prega contra o cristianismo dentro do cristianismo. Tem muita gente. Gente interesseira, que fica pensando em dinheiro, prega contra o cristianismo. Deus vai cobrar dessas pessoas. Deus vai pedir, vai cobrar caro. Porque Deus, minha prata é meu ouro, eu não preciso. Deus não é um ser interesseiro que fica fazendo troca com você. Ele vai cobrar. Foi perdida a autoridade política, os estados papais foram retirados, e a Bíblia diz, vai perder o poder. Perdeu. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, é o que diz Apocalipse 13:3, cumprindo a profecia direitinho. E eu não pus o resto desse texto aqui, mas o resto diz assim, mas a sua ferida foi curada. Isso a gente vai ver para frente, porque começa a chegar perto de nós. E eu quero lembrar você daquela última advertência, que foi a primeira que eu li hoje. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar, para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Ou seja, eu preciso compartilhar com você a verdade, com todo o meu amor, com todo o meu carinho e com todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Agora, na época em que nós vivemos, quando você vai estudando a Bíblia, você tem dúvida de que aquele leão era a Babilônia? Sim ou não? Eu também não. E que a cabeça daquela estátua era a Babilônia? Não. E a gente não tem dúvida de nenhum daqueles reinos, nenhum daqueles impérios. Agora, a coisa se segue. A história é aberta diante de nós. E Deus está olhando para você e está falando assim, o que você é? Você é remanescente ou não? Você é maioria ou você é minoria de Deus? O que você é? E a coisa é tão incrível, sabe? Porque a fé a Deus, a minoria, todas as coisas de Deus, aquilo vai muito próximo, por exemplo, do terrorismo. E quando aconteceu o 11 de setembro, eu tenho uma revista lá em casa, onde eles escreveram assim, como pensa um terrorista, e eles começam a mostrar a cabeça do terrorista, como é que raciocina e tal, porque eles agiram religiosamente, e diz assim, esse terrorista, ele é igual o seu vizinho que vive tentando levar você para a igreja dele. Uau! E sabe qual é a última profecia que Jesus disse que vai se cumprir?
E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Então, na época do fim do mundo, em que Deus está me pedindo para pregar o evangelho para todo mundo, surge o terrorismo. E as pessoas dizem, se o teu vizinho pregar o evangelho para você, ele é terrorista. É incrível. Você vê que até o fim, o inimigo vai continuar perseguindo o povo de Deus. E o texto de Apocalipse 12, que a gente estudou há pouquinho agora, que diz assim, e Satanás foi lançado para a terra, e ele foi tomado de grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Isso foi 2000 anos atrás. Que o pé da estátua começou a acontecer? Também. Foi quando o Império Romano ruiu e surgiu o pé da estátua. 1500 anos atrás. Uau! Muito tempo. Nós estamos no fim do fim. E é por isso que só agora as grandes coisas da Bíblia estão ficando muito claras para nós. E sabe, se você for nesse estudo até o fim, você pelo menos vai ter ideia para acompanhar o que está acontecendo no mundo político. E você vai dizer assim, é ou não é? Está certo ou não está? Fui avisado, eu sei o que vai acontecer. Mas Deus, Ele não quer que eu avise só para eu tirar a minha culpa, mas por amor, porque Ele ama você, Ele quer você. Você é a menina dos olhos de Deus. Jesus morreria se você fosse o único a aceitar a Jesus. Jesus olha você de um modo especial, todos os sofrimentos que você passa, as angústias. Jesus está vendo aquilo. E quando você põe a vida na mão dele, ele não diz assim, você não vai passar por sofrimento. Ele diz assim, saiba de uma coisa, tudo aquilo pelo que você passar, eu vou estar com você. Porque o Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele diz assim, eu estou com você, eu sou o bom pastor, eu estou com você no vale da sombra da morte. E saiba que das provações, dos problemas dessa vida, você vai tirar experiências, você vai tirar uma experiência de vida diferente, você vai ser uma pessoa cada vez melhor. O que você é? Barro ou manteiga? Expõe a manteiga e o barro ao sol. A dureza do sol vai endurecer o barro, ou ela vai derreter a manteiga. O sol é o mesmo, é Deus. Só depende de quem você é. Quem você é? Quem? É isso que Jesus fica perguntando para você. Quem você é? E hoje eu tenho um apelo para você. Como eu tenho em todo o programa. E o apelo é assim. Hoje o apelo é assim, Senhor, eu não quero ser enganado por ninguém. Eu já orei isso muitas vezes para Deus e ainda oro até hoje. Senhor, não me deixa ser enganado por ninguém. Não quero ser enganado. Eu só quero a verdade, Senhor. E eu sei que o Senhor é um Deus verdadeiro. Então, Pai, eu vou entregar minha vida nas suas mãos. E eu quero ter certeza de que o Senhor vai me conduzir na verdade. Então eu vou fazer um apelo igual eu fiz outro dia, de novo. E que vai ser para você e para quem está em casa. Como eu disse, a gente está estudando aqui o Armagedon, Apocalipse 12, 13, uns pedacinhos de Daniel, mas nós temos um curso inteiro do Apocalipse, numa forma de revista, e um curso inteiro de Daniel também. E eu quero fazer um apelo para que você aceite receber esse curso. Recebe esse curso, é uma revista. Então você vai dizer, Deus, estou na tua mão e vou buscar. E eu quero chamar você para vir aqui à frente. Primeiro, porque eu vou orar com você e pela sua decisão de buscar Deus e de buscar saber mais, para você não ficar em ignorância, porque Deus diz assim, o meu povo morre por falta de conhecimento. E nós vamos dar um jeito de botar esse curso na sua mão. Você vai vir aqui, você vai dizer, Deus, eu quero estudar. E eu vou orar por você. E depois nós vamos te mandar o curso. E você que está em casa, está vendo o endereço também, vai pedir o curso.
e nós vamos mandar para você na sua casa. E eu quero ver você aqui. É uma decisão assim: Deus, não quero ser enganado, quero me colocar na sua mão e quero estudar mais. E eu vou pedir para Deus abençoar a sua decisão. Vem para cá. Quero orar por você. Cadê você? Sai, vem. Não fica aí sentado esperando. Mas se tiver alguém ainda aí, vem. Porque eu quero orar junto com você, para Deus dirigir sua vida, para Ele abençoar o seu propósito de estudar, de entregar sua vida na mão dEle, e você também em casa. Vou orar por você que está aí também. Se você quiser vir durante a oração, vem durante a oração, não tem problema. Fecha os olhos. Querido Deus, a sua palavra ela é tão maravilhosa, Senhor, e a verdade nos choca, Senhor. Ela nos choca porque nós estamos acostumados a ouvir desde crianças coisas diferentes. Mas o Senhor diz aí no livro do Apocalipse o tempo todo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Senhor, é o Senhor nos falando e nos mostrando. Essas coisas são tão grandiosas e tão diferentes. A primeira coisa, Pai, nós não queremos ser enganados. Nos ajuda, Pai. Mas olhando para a profecia, a gente vê tudo se cumpriu. E ainda faltam coisas para frente. Senhor, toma nas suas mãos essas pessoas que corajosamente vieram aqui na frente, Senhor. Elas vieram para dizer: Pai, eu quero conhecer o Senhor melhor. Eu quero estudar a sua palavra. Mas eu também, Pai, quero uma bênção especial para esse estudo. Eu quero pedir, Pai, que o seu Espírito esteja com esses que aqui vieram, Pai. Que eles não peguem simplesmente uma revista, mas que quando eles pegarem essa revista e a Bíblia para estudarem, o Espírito esteja sobre eles, Pai. Pai, esteja sobre eles, sobre o lar deles, o negócio deles, Pai. Sobre a casa deles, com os filhos, Pai, com os parentes. Toma-os nas suas mãos e mostra a verdade e nos faz livres. Toma cada um dos seus filhos em casa, Pai. Alcança-os onde eles estão, em nome de Jesus. Amém.